Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Marilda e hoje a gente vai fazer rocambole. Então, vamos lá. Olha, gente, hoje eu vou fazer o rocambole aqui com recheio de brigadeiro branco, né? Mas você pode escolher outros recheios. Por exemplo, no Natal, aqui em casa, na minha família, já se tornou tradição a gente fazer de brigadeiro, né? Brigadeiro de chocolate e de beijinho. Porque minha mãe assim amava coisas de coco, né? Tudo com coco ela gostava muito. Então a gente sempre fazia de coco por causa dela. E como as crianças, né, jovens, geralmente gostam muito de brigadeiro, então a gente sempre faz essas duas opções. Mas na maioria das vezes quem faz o rocambole no Natal é minha irmã. Ela já se tornou especialista no rocambole de Natal. Porque a gente divide as funções, né? Geralmente eu fico com pão dourado, as casquinhas de canudo a gente reúne porque é muito trabalhosa, então tem que ter mais gente, né? A gente faz uma quantidade bem grande. Mas assim, aí você pode fazer também com recheio de goiabada, você pode escolher outros recheios que você goste, com por exemplo, nozes, que fica bom também, né? Pode optar aí por outros recheios. Essa massa em si é muito boa. A observação que eu faço é, depois que bate bastante o ovo com açúcar, coloca a farinha, não mistura muito. Mistura só mesmo ali a ponto de misturar a farinha de trigo, né? E se bater a massa vai ficar mais pesada, não vai ficar tão leve, tão fofinho, tá? Então misturar levemente só. E a outra observação é não deixar que a massa torre muito. Dependendo do forno, meia hora está assado. Não espera corar muito, não espera, porque senão ele vai ressecar e vai quebrar com muita facilidade, tá? Na hora de enrolar, se você quiser que ele fique mais enroladinho, mais apertadinho, né? Você vai com o pano, colocando ele apertadinho ali, né? Ajustando, enrolando do jeito que você quiser, tá no formato que você quer. Mas é uma massa muito leve, muito boa, tá? Pelo menos assim, eu gosto bastante, espero que vocês também apreciem aí, tá bom? Então a gente vai preparar o recheio agora, começando com o leite condensado, tá? Eu vou fazer hoje um brigadeiro branco com baunilha, que eu acho bem gostoso. E aí, como eu coloquei aqui 2 caixinhas de leite condensado, eu vou usar agora 2 colheres de sobremesa de amido. O amido dissolve com muita facilidade, então até que não altera tanto, né, a ordem que você coloca, ele dissolve com facilidade. Mas eu prefiro colocar assim, no leite condensado primeiramente, e dar uma misturada, né? Mas mesmo se você colocar depois, não afeta muito não, tá, gente? O amido dissolve muito fácil. Mais fácil que a farinha de trigo, né? Ainda não dissolveu completamente não, mas assim como eu falei, o amido ele dissolve facilmente, então não vai me dar problema depois não. Eu já vou colocar o restante dos ingredientes pra gente ir finalizando a receita. Mas lembrando que você pode usar o rocambole em outras ocasiões, né? No Natal, como eu já disse, já se tornou tradição do que pra gente sempre fazer. A baunilha, a gente vai colocar aqui 2 colheres de chá. Mas se você gostar muito do sabor, pode até colocar uma 3ª colher. Aí eu vou colocar também uma xícara de leite e 2 colheres de sobremesa de manteiga ou margarina. Lembrando, gente, que essa receita aqui eu estou fazendo para o recheio e também para cobertura, tá? Só que quando eu for usar para cobertura, eu vou precisar provavelmente amolecer ela um pouquinho, colocar um pouco mais de leite, tá bom? E aí, o que tem que ter cuidado igual o meu leite hoje tá na geladeira. Então, como o recheio provavelmente ainda vai estar morno, se eu colocar o leite muito gelado, né, no choque térmico corre risco de talhar. Então eu já coloco o leite aquecer um pouquinho antes, para quando eu for misturar já tá mais fácil. Se você quiser também fazer separadamente, você pode fazer. Usa uma meia receita, uma caixinha de leite condensado no caso, divide todos os ingredientes aí e você pode fazer depois a cobertura separadamente. Mas para adiantar eu costumo fazer assim, depois eu só realmente coloco um pouquinho mais de leite para ralear, pra gente jogar por cima do rocambole ali, fazendo a cobertura. E se você ainda quiser, você pode modificar a cobertura também, tá?
Por exemplo, pode fazer o recheio de brigadeiro branco e a cobertura de brigadeiro, né, com o chocolate. Do brigadeiro tradicional, no caso. Agora a gente vai levar ao fogo, né, para cozinhar o nosso doce. Aqui, gente, a gente vai ferver até ele engrossar bem, tá? Se você quiser que dê o ponto mais rápido, você pode colocar menos leite. Mas eu gosto de colocar assim uma xícara de leite porque fica menos doce, né? Mesmo assim, ele fica bem docinho. Ou você pode colocar menos leite, ou você pode colocar um pouquinho a mais de amido, né? Falando para dar o ponto mais rápido, tá bom? Olha, gente, tá bem cremoso, né? Tá bem bonito mesmo. Aí, se você quiser que mantenha esse brilho, né? Que o doce fica quando a gente faz, você desliga e mantém batendo por um tempo, tá? Que ajuda a manter o brilho do doce. Eu já falei até sobre isso aqui em outros vídeos do canal, né? Quando eu fiz brigadeiro. E aí, só vou lembrar vocês que eu já vou colocar um leite a aquecer, para quando eu precisar para cobertura já tá quente, tá bom? Vou colocar numa outra panela ali do lado. Aí vou colocar uma xícara de leite aqui, ó. Eu vou deixar aqui aquecendo, tá? Vou deixar no fogo brando por enquanto, né? Olha, gente, primeiramente eu coloquei aqui 6 ovos. E agora eu vou acrescentar 6 colheres de açúcar. E agora eu vou colocar na batedeira e bater até ficar aquele creme branco. Olha só como vocês podem ver, né? Que creme bonito que está. Clarinho. Aí eu vou tirar agora a batedeira pra gente finalizar. Então, gente, aqui eu coloquei 6 colheres de sopa de farinha de trigo e uma colherzinha de chá de fermento em pó. E aí agora eu vou peneirar essa farinha de trigo e esse fermento aqui. E aí agora a gente vai misturar delicadamente. Bom, gente, tá bem misturado. Agora a gente vai colocar pra assar, né? Eu vou forrar com papel manteiga, né? Agora, gente, se você não tiver papel manteiga, pode untar com óleo e polvilhar a farinha de trigo, tá? Que aí ela desenforma bem também, com facilidade. Essa assadeira aqui, gente, ela tem por volta de 40 por 27 centímetros. Gente, aqui está assada, né? Você apalpou, ó, não desceu, né? Não abaixou a massa porque tá assado. Ou então também você pode olhar com palitinho, né? Não sujou, tá limpinho, tá assado. Se corar muito, ela vai secar. Ó, se ela ficar muito tempo no forno, ela vai ficar ressecada. Isso aqui foi um erro meu, tá, gente? Que quando eu fui despejar a massa, eu me distraí e o papel foi para um lado mais do que para o outro. Então aqui eu vou passar uma faquinha para descolar desse lado.
E aqui o papel dobrou em excesso, tá? Agora, se ressecar muito a borda, não ressecou, tá tranquilo aqui. Mas se você ver que resseca, você pode cortar, que vai facilitar na hora de enrolar, tá bom? A gente vai esperar esfriar um pouquinho agora, né? Pra daqui a pouco a gente tá colocando o recheio e enrolando. Tá macinho, né? Tá super leve aqui. Se tivesse ressecado, gente, aí é melhor você cortar a borda, tá bom? Outra coisa, eu vou enrolar aqui dessa maneira mesmo. Vou usar o próprio papel manteiga para enrolar. Mas se você preferir, eu vou usar o outro lado que tá mais ressecado para começar. Se você preferir, você pode virar essa parte aqui em cima de um pano de prato úmido, tá? Geralmente eu dou uma leve molhadinha, nem molho muito, e viro por cima a massa. Pode ser assim também, tá bom? Tô só começando a soltar aqui um pouquinho, né? E aí a gente vai passar agora o recheio. Se passar uma quantidade muito grande nas bordas, gente, o que vai acontecer? Na hora de você enrolar, ele vai sair pra fora o recheio. Então, eu aconselho assim na borda colocar menos, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de leite em pó, tô polvilhando, né? Porque senão vai ficar só no cantinho. Mas é opcional, tá? Gente, a massa tá super levinha mesmo. Essa massa é ótima. E aí a gente vai colocando aqui. Pessoal, eu acho que parou de gravar e quando eu vi já tinha parado um pouquinho, então eu não sei que momento vocês viram, mas eu tava enrolando, né, tirando essa parte aqui, e agora eu resolvi fazer o contrário. Como ele começou, tinha uma parte um pouco engrudada, eu resolvi começar de cá pra ficar mais fácil, tá? Então eu vou tirando aqui o restante, soltando. Deixa eu ver direitinho. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, fica mais fácil pra vocês verem. Isso. Opa, colou um pouquinho ali. E aí, observação que eu vou fazer. Se você quiser acertar, você pode cortar essa parte aqui, tá? Eu vou deixar ele enroladinho por um tempo, enquanto isso eu vou mexer naquele brigadeiro. E vou deixar ele aqui enroladinho por enquanto, até ele esfriar bem. Ele tá morno ainda, tá? Tá um pouquinho morno. Pra eu dar uma raleada no brigadeiro, como eu falei pra vocês, eu preciso ralear pra fazer a cobertura, tá bom? Então, enquanto isso, eu deixo ele um pouquinho aqui. Se você puder deixar na geladeira mais tempo para você desenrolar, é melhor, tá? Porque aí não corre risco dele desenrolar, né? O segredo dessa massa, gente, é basicamente você não deixar muito tempo no forno, tá? Porque se ela passar do ponto um pouquinho, fica ruim de enrolar e sair inteirinha. Se você quiser, você pode colocar por cima aqui um pouco de coco ralado. Pode deixar só assim, ou pode colocar um pouquinho de leite em pó, que é o que eu vou fazer hoje, tá bom? Coloquei um pouquinho na hora do recheio, né? E vou colocar mais um pouquinho aqui agora na cobertura. Gente, como é Natal, eu também vou jogar aqui
Só umas bolinhas douradas, só para dar um acabamentozinho, né? Então, gente, muito obrigada por ter assistido até aqui, né? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.